Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. E como a gente sempre faz às sextas-feiras, a gente analisa os principais temas do mundo, do Brasil. A gente não dá conta de analisar tudo, mas as pautas que vocês sempre sugerem, a gente está sempre analisando aqui. E você que está chegando agora, convido você a se inscrever no nosso portal, conhecer os nossos outros vídeos também. E todos vocês eu sempre peço para darem um joinha logo de largada, porque isso ajuda a alavancar o nosso conteúdo. E lembre sempre de botar o seu comentário, a sua crítica, que são sempre muito preciosos e muito bem-vindos. Então vamos seguir em frente. Gente, o mundo todo está analisando nos principais meios de comunicação o impacto da doença finalmente ter alcançado o presidente norte-americano. E o mundo inteiro está se dividindo certamente em torcidas a favor do vírus ou a favor do homem nesse caso específico. Não que eu imagine que as pessoas estejam desejando o pior, mas que as pessoas, no fundo, estão desejando que uma grande lição seja dada para o planeta. Que você não pode subestimar a ciência, você não pode subjugar o outro, você não pode menosprezar a medicina, a biologia, você não pode colocar o dinheiro acima de tudo, você não pode ter posições arrogantes diante do desconhecido. E, infelizmente, nosso país está absolutamente contaminado por essa distorção que vem lá de fora. Não é à toa que o Brasil e os Estados Unidos juntos têm mais de 350 mil seres humanos que perderam as suas vidas e milhões de pessoas que estão angustiadas porque foram contaminadas, não sabem que isso vai ter de impacto nas suas vidas, pessoas que ainda têm medo de contrair a doença, pessoas que têm familiares que têm grupos de risco, pessoas com deficiência, enfim. É uma situação que mexe com o planeta de uma maneira geral. E eu tenho certeza que no final da história a maior parte está torcendo para que isso sirva de lição. Agora, isso terá que tipo de impacto nas eleições norte-americanas? Bom, nós não sabemos porque os compromissos estão sendo desfeitos, nós não sabemos como será essa doença sobre uma pessoa de 74 anos, uma pessoa que tem um grau de obesidade como presidente norte-americano. Então nós não sabemos o que pode acontecer no meio dessa história toda. Uma coisa é certa, qualquer que seja o resultado lá, terá um impacto muito importante no nosso país, como nunca a gente teve em outras eleições norte-americanas por conta das circunstâncias específicas. Bom, então vamos aguardar e vamos analisar os outros temas aqui que são muito importantes. Ontem o presidente da República fez a sua live de praxe e não teve absolutamente nada de relevante nessa live. Ele está adotando uma postura muito mais moderada. Eu que acompanho sempre a posição do presidente da República, ele finalmente se rendeu ao discurso que ele negava, que ele não ia fazer acordo com o Centrão, enfim, que ele não ia fazer a velha política. Ele colocou a velha política, mas não é a velha não, é a super velha dentro do governo dele, e essa velha política que está dando a orientação toda. E ele falou muito da indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal, que está motivando uma série de debates absolutamente distorcidos. Eu não vi ninguém abordar a questão como eu vou abordar aqui com vocês, e algumas revelações, que a gente vai fazer aqui que você não vai ver por outro canal algum. Vamos começar aqui para a gente entender por que o presidente está nomeando ou indicando essa pessoa para o Supremo Tribunal Federal. Em primeiro lugar, é necessário que a gente entenda o seguinte: não existe ministro do Supremo Tribunal aqui no nosso país que chegou até aquela posição porque era um professor, porque era um advogado, um desembargador, porque tinha méritos acadêmicos. Bom, essa é uma condição. Mas eles chegam ali fruto de lobbies que eles fizeram ao longo da sua vida inteira para chegarem até essa posição. Ou por uma vaidade, ou por interesses outros, como a história já revelou para a gente aqui no nosso país e até fora do nosso país também, porque o Brasil copia um modelo norte-americano. Lá também o ministro de uma Suprema Corte é indicado pelo presidente da República e sabatinado e aprovado pelo Senado Federal. Muitas pessoas estão achando que essa questão dele ser evangélico ou não ser evangélico, que isso tem um peso determinante, e não tem. Eu vou explicar por quê. Bom, como eu estava dizendo, ninguém chega até o Supremo Tribunal Federal sem ter feito lobby pessoal ou sem ter sido fruto de lobby de corporações, de grupos econômicos ou de grupos políticos.
No caso agora, nós temos um grupo político que está atrelado ao presidente da República, que tem muita preocupação com processos aos quais eles serão réus ou já são réus, são indiciados, junto ao Supremo Tribunal Federal. Então eles querem ter alguém que tenha algum trânsito com esse grupo. Portanto, existe um interesse político grande. E se o candidato a preencher essa vaga também tem interesses políticos pessoais, ele tem um interesse acadêmico, interesse pessoal, interesse de vaidade, ou está ali cumprindo uma missão, evidentemente esses interesses vão se conectando. Mas mais do que ter uma convergência nos interesses políticos, em ações futuras, porque não tenham dúvida, o presidente da República ele será responsabilizado em algumas ações que vão desembocar no Supremo Tribunal Federal. Agora e mais à frente. Os seus familiares, a mesma coisa. Os seus aliados, a mesma coisa. Mas tem uma questão que é muito determinante também, nesse caso específico, que é a questão da visão econômica que um ministro tem sobre a Constituição e o conflito da Constituição com as questões econômicas que estão sendo conduzidas por esse governo. Só para a gente entender algumas questões, o Supremo Tribunal Federal, no dia de ontem, simplesmente reconheceu uma tramóia, um trambique econômico contra o Brasil como sendo uma coisa lícita, por conta da visão econômica e a parceria implícita que parcela do Supremo Tribunal Federal tem com a área econômica, a área comandada por Paulo Guedes. Então o Supremo reconheceu que a Petrobras, uma grande empresa, ela pôde ser fatiada, se retirou, se amputou as refinarias que são estratégicas para a nossa economia da Petrobras e essas podem ser vendidas sem nenhum tipo de controle do Congresso Nacional. Porque o mercado, isso tudo no discurso dos ministros que votaram a favor da entrega de parte da nossa soberania nesse julgamento. Dentre esses ministros, nós temos o Dias Toffoli, que foi indicado pelo ex-presidente Lula. Ou seja, quem é que poderia imaginar uma situação como essa? Então essas pessoas eles não têm compromisso com o seu passado, não têm compromisso acadêmico. A gente não sabe por que tantos mudam de posições de uma forma tão plástica, de uma forma tão líquida, né? Como é que eles conseguem mudar da água para o vinho? E aí cabe você adivinhar por que esse tipo de situação acontece. Mas o discurso dos ministros aí do Supremo Tribunal Federal, ele foi totalmente a favor do mercado. Embora a Constituição Federal tenha tentado blindar o nosso país contra esse tipo de abutres. Infelizmente, a Constituição brasileira, ela na sua parte de direitos sociais, direitos humanos, ela teve grandes avanços. Mas na área econômica, na área tributária, na área que cuida de dinheiro, quem controlou a Constituição, quem desenhou a Constituição foi o mercado, foram os grandes grupos econômicos, os grandes grupos empresariais que tiveram ali seus deputados constituintes, que preservaram os direitos ao máximo desse grupo econômico. E agora eles estão ampliando ainda mais a destruição da Constituição no que tinha sido protegido ao povo brasileiro, com esses puxadinhos que têm sido feitos e apoiados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro não está nem aí se o ministro é evangélico, se é macumbeiro, se é budista, se é ateu, contanto que tenha um poder importante em julgamentos no futuro e ajude a pauta econômica de Paulo Guedes passar no Supremo Tribunal, como passam as boiadas do ministro Salles na questão ambiental, né? Uma vez garantido uma maioria dentro do Supremo Tribunal Federal para essas pautas, a blindagem política e a blindagem econômica, o Bolsonaro pode botar ali até um jegue em forma de ser humano que ninguém nem vai perceber, ele mesmo não vai nem se importar com isso. Vão ficar discutindo ali pautas morais, casamento gay, cotas, situações relacionadas ao meio ambiente, coisas importantes também, mas que serão secundárias em relação ao principal, a blindagem política criminal e a blindagem econômica para entregar o nosso país. Muita coisa a gente precisa fazer no meio dessa história. Não é exclusividade da Suprema Corte Brasileira esse tipo de indicação. Para desembargadores acontecem indicações políticas, ministros do STJ, ministros do Tribunal de Contas, ou conselheiros dos Tribunais de Contas, conselheiros dos Tribunais de Contas, nos estados e na União Federal. Isso tem que ser fruto de grandes debates republicanos que o povo brasileiro, infelizmente, está muito afastado. E o presidente, entre aspas, hoje pela manhã, ele reforçando
todo esse pensamento que o governo dele agora é um governo do centrão, né? Ele negou tudo aquilo que ele disse no passado, ele reforçou, explicou por que ele tirou 10 aliados políticos e colocou ali 10 membros do centrão, e na sequência, junto ao seu cercadinho, ele partiu para agredir a Argentina mais uma vez. De uma forma leviana, de uma forma absolutamente idiota, não tem outra expressão, por isso que a gente tem que chamar a criatura aqui de presidente entre aspas, porque não dá para classificá-lo como o mandatário do nosso país. Quando ele abre a boca, ele coloca o nosso país sempre em algum tipo de conflito, e agora, mais uma vez, com um parceiro comercial que é a Argentina, um país que divide fronteira conosco, que está toda hora sendo vítima de agressões de Bolsonaro. E a do dia foi essa aqui, vamos ver. Mas só tem que decidir. Eu falo uma coisa, né? Tem um país da América do Sul, bem ao sul aqui, que o pessoal de raiva não votou no Macri, votou na Kirchner. Olha como é que está o país lá. Já começou, algumas semanas já, a saída de argentinos, primeiro quem tem recurso, né? Estão indo para o Uruguai, estão vindo aqui para o Rio Grande do Sul. E brevemente vai estar igual a Venezuela, os pobres vão sair a pé em direção ao Rio Grande do Sul. Gente, da onde é que o presidente, entre aspas, tira esse tipo de informação mentirosa? Primeiro ele partiu para dizer aqui, estou pegando só algumas falas, né? Dizendo que o povo votou com raiva do Macri. Olha, o povo votou com raiva é porque o povo estava sendo sacaneado, o povo estava sendo roubado na sua infraestrutura, nos seus direitos sociais, na sua aposentadoria, nos seus remédios, nas suas indústrias, na sua agricultura, no seu ensino. Então eles votaram com raiva mesmo. E eles estão tentando se reconstruírem depois dessa hecatombe neoliberal que escravizou a Argentina em níveis que eles nunca tinham passado. Eles estão resolvendo a questão da dívida pública deles lá e eles têm uma oposição dos grandes meios de comunicação que estão a serviço do mercado sempre. Então alguns freios de arrumação vão acontecer na Argentina, mas esse êxodo de argentino, isso é uma loucura, isso é uma coisa assim de uma pessoa absolutamente alucinada que está na presidência da República. E ele ignora fatos concretos como esse aqui, né? Que o Brasil teve a pior moeda do mundo em 2020. A moeda brasileira foi que mais se desvalorizou, inclusive em relação ao peso. A matéria aqui que eu peguei no Infomoney diz isso aqui, né? O dólar sobe 2,5 em setembro. Aliás, hoje, sexta-feira, o dólar subiu de novo. Só não subiu mais porque o Banco Central torrou o seu dinheiro para que essa moeda não chegasse logo a R$6. Então, aqui está dizendo que o dólar sobe 2,5 em setembro e real se firma como pior moeda do mundo em 2020. Veja ranking, tem um ranking. O peso argentino ele teve uma desvalorização em relação ao dólar de 27%. A do Brasil teve 40%. Então, do que Bolsonaro está tirando onda? O ministro Guedes, o vendedor de pirâmides, o representante dos interesses transnacionais do Brasil, ele não está conseguindo fazer absolutamente nada, porque é uma pessoa ignorante em relação à sociedade, em relação às complexidades do povo brasileiro. Ele está ali apenas para cumprir um papel junto ao mercado, como os principais membros de áreas estratégicas do governo em todos os poderes. No poder legislativo, está repleto de representantes desses poderes. No poder judiciário, que está repleto de pessoas que têm essa visão a favor do mercado. E no poder executivo, que tem os paus mandados do sistema internacional e tem os loucos, os debiloides, que são adeptos de teorias conspiratórias e que acabam por ajudar no poder executivo que o Brasil seja entregue no meio dessa história toda. Bom, felizmente a gente tem esse nosso espaço aqui, que está crescendo com a ajuda de vocês. A gente faz chegar a cada vez mais pessoas e seria muito legal que a gente pudesse um dia alcançar aqueles trabalhadores, aquelas pessoas mais humildes, que não se interessam por política e que são, no final da história, as mais prejudicadas por todo tipo de vigarice, de oligarquias, plutocracias, vigaristas dentro e fora do poder. Gente, eu fico por aqui. A nossa missão não é fácil, mas a gente não vai desistir nunca, né? Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau!